Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA do Ponto Geek, curadoria humana por Gordo Geek. Hoje é 3 de junho de 2025 e hoje a gente vai mergulhar num assunto, olha, que afeta milhões de pessoas e gera, assim, um mar de dúvidas: as doenças autoimunes. A gente vai escolher um monte de material para hoje, tem vídeos bem didáticos, papos com especialistas, uns artigos mais técnicos também. Isso mesmo, a ideia aqui é tentar destrinchar o que todo esse material está dizendo, sabe? O que são essas doenças, afinal? Por que raios o corpo parece que se ataca? E, claro, olhar para os fatores que contribuem para isso e para as abordagens, né? O que está se mostrando mais relevante hoje em dia, segundo essas fontes que a gente analisou. Beleza, então. Vamos começar a desembalar isso aí? Pelo básico do básico. O que acontece, assim, no fundo, numa doença autoimune? O que está dando errado? Olha, fundamentalmente, é uma falha de reconhecimento. O nosso sistema imunológico, que é nosso exército protetor contra vírus, bactérias, enfim, invasores, ele perde a habilidade de fazer uma distinção crucial: o que pertence ao nosso próprio corpo, o que a gente chama de self, e o que é estranho, um não-self, como um antígeno de um micróbio. Ah, então é como se ele ficasse confuso. Não sabe mais quem é amigo e quem é inimigo? Exatamente. Essa distinção é a base da tolerância imunológica. O sistema imune aprende desde cedo a não atacar os componentes do próprio corpo. Quando essa tolerância falha, aí começa o problema. Lembro daquela analogia que a gente viu do fogo amigo, né? Como se soldados começassem a atacar a própria cidade que deveriam proteger. É uma boa analogia, sim. E essa perda da tolerância ela pode acontecer em diferentes níveis. Existem mecanismos para evitar isso. Tem a tolerância central, que é um processo de educação das células de defesa, os linfócitos T e B, lá nos órgãos onde eles nascem e amadurecem, tipo o timo e a medula óssea. Ah, tipo um treinamento básico para eles não serem reativos contra o próprio corpo. Isso. Células que mostram potencial para atacar o self são eliminadas ou inativadas ali mesmo. Mas algumas escapam desse controle central. E aí? Aí entram em cena os mecanismos de tolerância periférica, já nos tecidos fora desses órgãos centrais. Existem outras formas de controlar ou desligar essas células autorreativas que escaparam. Entendi. Então, na doença autoimune, esses sistemas de controle falham, tanto o central quanto o periférico. Podem falhar um, outro ou ambos, dependendo da situação e da doença. E existem várias razões para essa falha acontecer. Uma muito interessante é o tal do mimetismo molecular. Mimetismo? Tipo imitação? Exato. Imagina que um vírus ou bactéria tem uma molécula na superfície que é muito, mas muito parecida com uma molécula nossa, do nosso corpo. O sistema imune monta um ataque contra o invasor, o que é ótimo. Só que por causa dessa semelhança, ele acaba atacando também a molécula do nosso próprio corpo, achando que também é inimiga. Nossa, que confusão! O sistema é enganado pela semelhança. É uma das hipóteses fortes para explicar o gatilho de algumas doenças autoimunes após infecções, por exemplo. Mas não é a única causa, claro. Sim, isso ficou bem claro nas fontes. Não é uma coisa só, tipo, foi esse vírus e pronto. Parece mais uma receita complexa, com vários ingredientes. Precisamente. É multifatorial. Um ingrediente importante é a genética. Existe sim uma predisposição genética, certos genes, especialmente aqueles do complexo principal de histocompatibilidade, o HLA. Eles são como peças que ajudam o sistema imune a apresentar os antígenos e a reconhecer o que é próprio. HLA. Já ouvi falar disso em transplantes para ver compatibilidade. Exato. Eles são fundamentais nessa identificação. Variações nesses genes podem tornar uma pessoa mais suscetível a desenvolver uma doença autoimune. É como ter um terreno um pouco mais, digamos, fértil para isso. Mas pelo que entendi, ter o gene não significa que a pessoa vai ter a doença, né? De forma alguma. A genética é a predisposição, não é o destino. Pensa assim, ela pode carregar a arma, mas são os fatores ambientais que, na maioria das vezes, puxam o gatilho. Ah, os famosos gatilhos. E aí entra uma lista grande de coisas, né? Frequentemente associados ao início de algumas doenças autoimunes. E além de infecções? Exposição a toxinas ambientais,
Sílica, por exemplo, usada em várias indústrias, é ligada a doenças como esclerose sistêmica. O fumo de cigarro é outro fator bem estabelecido associado à artrite reumatoide e outras. Cigarro de novo. Impressionante como ele aparece em tudo quanto é problema de saúde. Pois é. E tem mais. Medicamentos podem induzir reações autoimunes em algumas pessoas. E até o estresse crônico. O estresse? Como que ele entra nessa? O estresse crônico afeta o sistema nervoso, o endócrino, hormônios e o imunológico. Ele pode levar a uma inflamação de baixo grau persistente e desregular a resposta imune, sabe? Tornando o corpo mais vulnerável a essa perda de tolerância. Faz sentido. E tem um ponto que, nossa, apareceu com muita força em várias fontes. O intestino. Ah, sim. A saúde intestinal. Esse é um campo de pesquisa que explodiu nos últimos anos. E parece ser central para entender a autoimunidade. A tal da permeabilidade intestinal aumentada. O leaky gut, né? E a microbiota. Exatamente. A ideia do leaky gut, ou intestino hiperpermeável, é que a barreira que reveste o intestino, que deveria ser bem seletiva sobre o que passa para a corrente sanguínea, fica, digamos, frouxa. Com buracos maiores do que deveriam. Metaforicamente, sim. Moléculas maiores, como fragmentos de bactérias ou proteínas mal digeridas que não deveriam passar, acabam atravessando essa barreira e caindo na circulação. E aí o sistema imune reage a essas coisas estranhas que apareceram onde não deviam. Precisamente. Isso pode ativar o sistema imunológico de forma crônica e sistêmica. E como uma parte enorme do nosso sistema imune reside justamente na parede do intestino, faz sentido que problemas ali tenham repercussões grandes. É verdade. Quase 70, 80% das células imunes estão por ali, né? Sim, é uma concentração enorme. E junto com a permeabilidade vem a questão da disbiose, o desequilíbrio da microbiota intestinal. A gente tem trilhões de bactérias no intestino, a maioria benéfica, que ajudam na digestão, produzem vitaminas e, importantíssimo, ajudam a regular o sistema imune. E quando essa comunidade de bactérias fica desequilibrada, com menos bactérias boas e mais das problemáticas. Essa disbiose também contribui para a inflamação, para a própria permeabilidade intestinal e pode alterar a forma como o sistema imune responde. Parece um ciclo vicioso, sabe? Intestino permeável leva à inflamação, que piora a permeabilidade e a disbiose. Entendi. E a dieta entra forte aí, né? Várias fontes mencionaram trigo, glúten, laticínios para algumas pessoas e principalmente os alimentos ultraprocessados. Sim, a dieta moderna, rica em açúcares, gorduras ruins, aditivos e pobre em fibras e nutrientes, ela parece ser um fator que contribui muito para essa inflamação intestinal e para a disbiose. Alguns componentes, como o glúten em pessoas sensíveis ou celíacas, podem afetar diretamente a permeabilidade. E tem a questão hormonal também, né? A maior prevalência em mulheres, principalmente em idade fértil. Isso é muito marcante. Muitas doenças autoimunes são de 5 a 10 vezes mais comuns em mulheres. Os hormônios sexuais, especialmente o estrogênio, parecem modular a resposta imune. Isso pode explicar, em parte, essa diferença e também porque algumas doenças flutuam com ciclos menstruais, gravidez ou menopausa. Uau! Genética, infecções, toxinas, estresse, intestino, dieta, hormônios... Realmente é um quebra-cabeça com muitas peças. E cada pessoa pode ter uma combinação diferente dessas peças, levando ao desenvolvimento da doença. Por isso é tão complexo. E falando em complexidade, a variedade de doenças autoimunes também é enorme, né? Quantas existem mais ou menos? São mais de 80, talvez mais de 100 tipos já descritos. E elas podem afetar praticamente qualquer parte do corpo. Algumas são bem focadas num órgão só, pelo que vi. Tipo o diabetes tipo 1. Exato. No diabetes mellitus tipo 1, o ataque é direcionado às células beta do pâncreas, que são as que produzem insulina. Destruindo essas células, a pessoa perde a capacidade de controlar o açúcar no sangue. E a tireoidite de Hashimoto ataca a tireoide, certo? Isso. O sistema imune produz anticorpos contra a própria tireoide, levando a uma inflamação crônica e, geralmente, a diminuição da produção de hormônios tireoidianos, o hipotireoidismo. Esclerose múltipla ataca a mielina no sistema nervoso central. Doença celíaca é uma reação ao glúten que danifica o intestino delgado. São exemplos órgão-específicos.
E do outro lado tem as sistêmicas, que afetam o corpo todo, ou várias partes. O lúpus é um exemplo clássico, né? Sim, o lúpus eritematoso sistêmico é o protótipo da doença autoimune sistêmica. Pode afetar pele, articulações, rins, pulmões, coração, cérebro. A inflamação pode ocorrer em muitos lugares diferentes. E a artrite reumatoide? Embora a gente pense logo nas juntas, Ela é primariamente uma doença das articulações, causando dor, inchaço e rigidez, principalmente nas mãos e pés. Mas a inflamação da artrite reumatoide também é sistêmica e pode afetar outros órgãos, como pulmões, coração e olhos, além de causar fadiga intensa. outras sistêmicas incluem a esclerose sistêmica, ou esclerodérmia, que causa endurecimento da pele e pode afetar órgãos internos, a síndrome de Sjögren, que ataca as glândulas salivares e lacrimais. A lista é longa. É longa e variada. E o que complica ainda mais é que os sintomas iniciais de muitas delas podem ser bem parecidos e inespecíficos. É isso que eu ia perguntar, como que começa? A pessoa acorda um dia e pá. Raramente é tão súbito. Geralmente começa de forma insidiosa. Sintomas como cansaço extremo, uma fadiga que não melhora com descanso. Aquela sensação de estar sempre esgotada. Exatamente. Febre baixa persistente, dores musculares ou articulares difusas, mal-estar geral, coisas que podem ser confundidas com virose, estresse, é só cansaço. E por isso o diagnóstico pode demorar tanto. Algumas fontes falaram em anos. Imaginam a angústia da pessoa. Com certeza. Essa fase inicial, com sintomas vagos, torna o diagnóstico um desafio. O paciente pode passar por vários médicos, fazer muitos exames que inicialmente dão normais. É um período muito frustrante e de incerteza. E depois desses sintomas gerais, começam a aparecer coisas mais específicas da doença. Geralmente sim. Com o tempo podem surgir os sinais mais característicos. No lúpus, por exemplo, pode aparecer aquela lesão em asa de borboleta no rosto, sensibilidade ao sol, queda de cabelo, dor nas juntas. Na artrite reumatoide, a rigidez matinal é bem marcante, né? Acordar com as juntas travadas. Sim, uma rigidez que dura mais de uma hora, inchaço nas articulações, principalmente das mãos. Na esclerose múltipla, os sintomas neurológicos variam muito. Formigamento, perda de força, problemas de visão, desequilíbrio. E na Hashimoto, os sintomas de hipotiroidismo. Ganho de peso, cansaço, pele seca, freo. Exato. Esses sintomas mais específicos ajudam a direcionar a investigação e o diagnóstico, que geralmente envolve exames de sangue para detectar autoanticorpos, como FAM, fator reumatoide, anti-TPO, marcadores de inflamação e, às vezes, exames de imagem ou biópsias. Entendi. É uma jornada, então. Desde os primeiros sinais até ter um nome para aquilo que está acontecendo. Uma jornada que pode ser longa e difícil, infelizmente. Ok, mas aí vem a parte que talvez traga mais esperança. O tratamento. As fontes mostraram que, embora a cura ainda seja um objetivo distante para muitas dessas doenças, o controle eficaz e a remissão são metas cada vez mais realistas hoje em dia. Remissão significa controlar a doença a ponto de não haver sintomas ou atividade inflamatória significativa. Como funcionam as abordagens mais, digamos, convencionais? O que a medicina tradicional oferece? O foco principal é controlar a inflamação e modular a resposta imune que está exagerada ou desdirecionada. A primeira linha costuma envolver anti-inflamatórios não esteroides, AINES, para dor e inflamação leve. Tipo ibuprofeno, naproxeno? Isso, mas para inflamação mais significativa, entram os corticoides, como a prednisona. Eles são potentes anti-inflamatórios e imunossupressores, muito eficazes para controlar crises agudas. Mas corticoides têm aquela fama, né? Muitos efeitos colaterais a longo prazo. Exatamente. Inchaço, ganho de peso, risco de osteoporose, diabetes, afinamento da pele. Por isso, o objetivo é usar a menor dose eficaz pelo menor tempo possível. Para controle a longo prazo entram outras classes. Os imunossupressores. Sim,
Medicamentos como metotrexato, azatioprina, micofenolato. Eles diminuem a atividade do sistema imunológico de forma mais ampla. São a base do tratamento para muitas doenças como artrite reumatoide e lúpus. E mais recentemente surgiram os biológicos, né? Que parecem ser mais direcionados. Isso, as terapias biológicas foram uma revolução. São medicamentos produzidos por engenharia genética, geralmente proteínas, que bloqueiam alvos muito específicos do processo inflamatório. Por exemplo, muitos bloqueiam uma molécula-chave chamada TNF-alfa, que é um grande motor da inflamação na artrite reumatoide, doença de Crohn, psoríase. Outros bloqueiam outras citocinas inflamatórias ou células específicas do sistema imune. E por serem mais direcionados, talvez tenham menos efeitos colaterais que os imunossupressores mais gerais. Em alguns aspectos, sim, mas eles também têm seus riscos, principalmente o de aumentar a suscetibilidade a infecções, já que estou mexendo com o sistema imune. Mas, sem dúvida, mudaram a perspectiva de tratamento para muita gente. Legal. Mas aí, o que me deixou realmente empolgada foi ver a ênfase que muitas fontes deram em abordagens que olham para a pessoa como um todo, sabe? Que vão além de só silenciar a inflamação. Sim, essa visão mais integrativa ou funcional está ganhando muito espaço. A ideia é não só controlar o sintoma, mas tentar identificar e corrigir os desequilíbrios que podem estar contribuindo para a doença lá na raiz. E aí volta aquela conversa do intestino, né? Com certeza. A nutrição focada na saúde intestinal é um pilar central dessa abordagem. Isso pode envolver retirar alimentos que funcionam como gatilhos individuais, glúten, laticínios, ultraprocessados, como já falamos. Fazer tipo uma dieta de eliminação para descobrir o que te faz mal. Exato. E, ao mesmo tempo, fornecer nutrientes para reparar a barreira intestinal. A L-glutamina é um aminoácido muito citado para isso, pois serve de combustível para as células do intestino. Zinco também é importante para a integridade da barreira. E os probióticos e pré-bióticos, para ajudar a equilibrar a microbiota. Sim, usar probióticos, bactérias boas, e pré-bióticos, fibras que alimentam as bactérias boas, pode ajudar a restaurar uma microbiota mais saudável e menos inflamatória. Alimentos fermentados também entram aqui. E a vitamina D, ela apareceu bastante também. Muito. A vitamina D não é só para o osso, ela é um imunomodulador potente. Níveis baixos de vitamina D são muito comuns em pessoas com doenças autoimunes, e a suplementação para atingir níveis ótimos é considerada importante por muitas fontes nessa abordagem integrativa. Além da nutrição e suplementos específicos, o que mais entra nesse pacote? O estilo de vida como um todo. Não dá para separar. A atividade física regular, adaptada para a condição de cada um, claro. Ela ajuda a reduzir a inflamação, melhora o humor, a energia. Gerenciamento do estresse, aquele gatilho que a gente falou. Fundamental. Técnicas como meditação, mindfulness, yoga, terapia. Encontrar formas de lidar com o estresse crônico é crucial. E o sono. Dormir bem é reparador e essencial para regular o sistema imune. Parece que é um trabalho de reconstruir a saúde de dentro para fora, né? Não só apagar o incêndio, mas arrumar a casa toda. É uma ótima forma de colocar. É buscar o reequilíbrio do organismo. Interessante que essas abordagens de estilo de vida e nutrição não são vistas como alternativas ao tratamento convencional, mas sim como complementares e fundamentais para um resultado melhor e mais duradouro. E até algumas terapias mais, digamos, emergentes ou menos convencionais foram mencionadas, né? Sim. Por exemplo, a naltrexona em baixa dose, ou LDN. É um medicamento antigo, usado em doses altas para dependência de opioides, mas em doses bem baixinhas parece ter efeitos imunomoduladores e anti-inflamatórios interessantes para algumas condições autoimunes. Ainda precisa de mais estudos grandes, mas é promissor. E coisas bem futuristas, tipo edição genética? Isso já é mais para a fronteira da pesquisa. A ideia de usar ferramentas como CRISPR para corrigir genes de suscetibilidade ainda é muito complexo e distante da prática clínica geral para a autoimunidade. Mas a terapia com células CAR-T, que foi desenvolvida para câncer... CAR-T? O que é isso? São células T do próprio paciente modificadas em laboratório para atacar um alvo específico. No câncer, atacam células tumorais. Recentemente, começaram a testar CAR-T para atacar células B autorreativas em doenças como o lúpus, com resultados iniciais bem impressionantes em casos graves e refratários.
é algo para ficar de olho. Nossa, quanta coisa acontecendo! Desde cuidado básico, como comer bem e dormir, até essas tecnologias super avançadas. O cenário é amplo. E o mais importante que emerge das fontes é essa tendência a um tratamento mais personalizado. O que funciona para um pode não funcionar para outro. E considerar todos esses fatores genéticos, ambientais, estilo de vida é chave para montar a melhor estratégia para cada pessoa. Uau! Olha, é muita informação interligada mesmo. Mas se a gente fosse resumir a ideia central, parece que é isso. Doenças autoimunes são super complexas, né? Uma mistura de genética com ambiente, com estilo de vida. Exatamente. E com o intestino ali, como um ator principal nesse palco, onde muitas dessas interações acontecem. E o tratamento está mudando, de só suprimir a imunidade para tentar reequilibrar, olhar o todo, fortalecer a saúde geral. Isso. A busca é por um controle mais sustentável, com menos efeitos colaterais e que devolva qualidade de vida de verdade para a pessoa. Não é só silenciar o sistema imune, mas entender por que ele se desregulou e tentar corrigir isso na medida do possível. Fica então uma reflexão, né? Será que esse aumento que a gente vê na incidência dessas doenças nas últimas décadas, será que não há um sinal de alerta, um reflexo de como a nossa vida moderna, sei lá, a nossa relação com a comida industrializada, com o estresse, com o ambiente, talvez esteja nos desconectando das necessidades reais do nosso corpo como um sistema integrado? É uma pergunta muito pertinente. Talvez essas doenças sejam, de certa forma, uma resposta do nosso organismo a um ambiente e um estilo de vida que se distanciaram muito do que seria biologicamente ideal para nós. É algo para a gente pensar e continuar investigando com certeza. Com certeza. E para quem acompanhou a gente até aqui, o que mais chamou a atenção nessa nossa exploração sobre doenças autoimunes? Quais pontos fizeram mais sentido ou geraram mais curiosidade? Se gostaram dessa análise, deixem seus comentários, curtam para a gente saber e compartilhem com quem possa se interessar. A gente se encontra na próxima.